Falei de Jesus.com.br, aqui no nosso primeiro encontro em Araçoiaba da Serra. Amados, Deus é tremendo, fez grandes coisas aqui no nosso meio. Aqui não tem dízimo, oferta, ninguém paga nada. As pessoas vêm participar, participam voluntariamente, chega a hora que quer, vai embora a hora que quer. Se no meio quiser ir para o shopping, pode ir. Se quiser ficar só à noite, pode. Não tem tema, não tem palestrante, não tem líder, não tem pastor, não tem missionário, não tem fogueira de noite, não tem vigília. Não tem nada, né, irmão? Só tem Jesus. Só tem Jesus, só tem a graça. Nós deixamos Jesus fazer e caímos fora. E eu estou com o irmão Silésio aqui de Joinville. Você vai conhecer um pouquinho da história dele. Ele está aqui para falar do amor de Deus para vocês, certo? Porque eu falei, Jesus não é meu, amado. Eu sou o que menos entende aqui. Se existe um cara que desfrutou desse encontro, foi eu, que eu fiquei nas mesas das pessoas ouvindo. Porque eu sou muito fraquinho para essas coisas. Deus só deu a direção para fazer o entretenimento, que é colocar no ar e mostrar às pessoas. Mas o forte mesmo são os testemunhos e a palavra daqueles que andam com a gente. E não como eu falei de Jesus, mas com a graça do Senhor. É a graça pela graça de graça. Irmão Silésio, está aqui, irmão Silésio. Falar um pouco do senhor, do seu trabalho, de Santa Catarina, lá de Joinville, do que o senhor quer pôr no coração das pessoas aí. O senhor está na liberdade aqui. O microfone é seu. Muito bem. Eu quero cumprimentar todos com a paz de Deus. E quero dizer que eu estive preso dentro de uma denominação por 37 anos. E agora, de 1 ano e meio para cá, eu entendi que o Evangelho da Graça é de graça. O Evangelho da Graça é liberdade. Quando Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará, é para nós não ficar sob domínio de homens. Porque Ele, somente Jesus, é o nosso mestre. Então, eu quero dizer para você que vai ver esse vídeo, aí de Santa Catarina, de todo o Brasil, de todo o mundo, eu quero deixar um texto bíblico para que você entenda bem o que é a graça. Eu quero ler aqui em Tessalonicenses, no capítulo 1 e no verso 2, que Paulo está dizendo assim, na epígrafe, ele está dizendo assim, ó, como Paulo exerceu o seu ministério entre os Tessalonicenses. Porque o vosso Deus, irmãos, bem sabeis que a vossa entrada para convosco não foi vã, mas, havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipos, como sabeis, tornemo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para o Evangelho que fosse confiado, assim falamos, não para agradar a homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Então seria este o texto de Tessalonicenses que eu fiz a leitura. Aqui Paulo ele está exortando os irmãos da Tessalônica para não agradar a homens. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando nós estamos agradando a homens, estamos desagradando ao nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele é o único. Não existe dois deuses, não existe três. Nós cremos num único Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E assim, irmãos, eu estou aqui em Araçoiaba da Serra, junto com o irmão Maurício, junto com a equipe. Estamos aqui compartilhando todos a palavra de Deus, a palavra da graça, o Evangelho da graça. Que o Evangelho da graça é de graça, não se paga nada para ninguém. E os irmãos observaram o texto que eu li, que Paulo disse que ele não era fraudulento. E muitas vezes a gente vê dentro das denominações pessoas fraudulentas, tá? Pessoas com a mente cauterizada, enganando muitas vezes pessoas inocentes lá, falando de 10%, falando de dízimo, e as pessoas que dão não lê o texto correto. Precisamos analisar o que Deus quis dizer em Malaquias 3:10, que eu costumo chamar a síndrome de Malaquias, aquilo ali. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, precisa analisar o texto quando Deus diz assim, ó, que Deus vai abrir a janela do céu
para derramar uma benção tal, os irmãos devem analisar que Deus está derramando a chuva para vir bem a plantação do judeu, para ele poder dizimar para a tribo de Levi, porque só eles eram aptos a receber o 10%, o dízimo das colheitas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando Deus diz assim, ó, ali que usa o profeta Malaquias, que repreenderei o devorador. Eu quero que os irmãos entendam que o devorador não é o diabo. O devorador era o gafanhoto para não comer a plantação do judeu. Para que a plantação também não morresse, que o migrador não viesse comer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós estamos vivendo o evangelho da graça. Estamos na liberdade. E quero dizer para os irmãos que ainda estão aí presos, saia para fora. Jesus mandou sair para fora. A teologia de muitas igrejas evangélicas ensinam que a palavra igreja, traduzida do hebraico, ela significa tirados para fora. E o que nós estamos fazendo lá dentro? Louvado seja o nome do Senhor. E Atos capítulo 6, antes da morte de Estevão disse assim: mas o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, diz o profeta. E se ele não habita lá, o que é que eu vou fazer lá? Se Jesus disse que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, o que nós vamos fazer lá? Ouvir palavra de homens? Muitas vezes sair de lá entristecidos? Não. Vamos se pegar ao nosso mestre, ele é o nosso único Deus. Eu teria mais uma pergunta para você que de repente vai ouvir esse vídeo. Quem pregou para o apóstolo Paulo? Quem convenceu o apóstolo Paulo? Quem teria coragem de se aproximar de apóstolo Paulo, sendo que ele era um perseguidor dos cristãos? Ele matava os cristãos. Foi o próprio Jesus que apresentou-se para o apóstolo Paulo. Então foi o próprio Jesus que apresentou-se para nós poder ter a liberdade de estar aqui na graça do Senhor, se alimentando dessa graça, porque Ele é o nosso único Salvador. Sem Ele, nada podemos fazer. Não podemos ficar embaixo de domínio de homens. E tem mais um texto lá em Deuteronômio, capítulo 14, o verso 24 a seguir, diz assim, ó: e quando o caminho te for tão comprido que não possas levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver te abençoado, então vendo, ata o dinheiro na tua mão, vá ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que desejar a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho e por bebida forte, e por tudo que te pedir a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Come ali perante o Senhor teu Deus, e alegra-te tu e a tua casa. Irmãos, essa alegria, irmãos, Deus ali, ele estava dando uma opção para o pequeno agricultor, irmãos. Ele disse assim, ó: venda, ata o dinheiro na tua mão, se o lugar for longe. Vamos fazer aqui uma ilustração. Nós estamos aqui na região de Sorocaba, hoje. E vamos supor que Jerusalém fosse lá em Ourinhos. Aí Deus deu uma opção para o agricultor. Ele disse assim, ó: tu venda, ata o dinheiro na tua mão e leva lá. E lá tu participa da festa. Por que Deus fez esta opção? Porque eles iriam judiar dos animais. Porque naquele ano a colheita deu muito, irmão Maurício. O judeu colheu muito naquele ano. Aí Deus deu a opção. Não, se vocês colocar nos animais, na jumenta, nos camelos, nos boi, vocês vão levar muitos dias para chegar lá. E quando você chegar lá, a colheita vai estar murcha. Não vai prestar mais. Então ata o dinheiro na tua mão. Interessante, irmãos, que nesse texto que eu li aqui, tem muitos líderes religiosos que dizem que naquela época não tinha dinheiro. Mas a Bíblia está dizendo que tinha dinheiro, irmãos. A Bíblia está relatando aqui que tinha dinheiro. E interessante que o texto está dizendo também que é para eles beber bebida forte. Agora eu faço uma pergunta. Se os dízimos fosse válido para os nossos dias, que nós estamos na graça, nós poderíamos tomar hoje cachaça, vodka,
uísque. Nós não podia. Nós iria jogar a graça e o sacrifício de Cristo da cruz do Calvário por terra. Mas os dizimistas do Antigo Testamento poderiam. Seria esse o meu depoimento e espero que esteja bem esclarecido. Obrigado por eu estar aqui, reunidos aqui com o irmão Maurício, do faleidejesus.com.br. Irmãos, eu costumo dizer o seguinte, irmão. Se eu pegasse um vídeo e eu ficasse aqui defendendo teorias da Bíblia, uma hora ela se acaba, porque a graça é simples, né, irmão? Não tem como gravar muitos vídeos explicando a graça, porque a graça é simples. A graça é de graça e comunhão. Mas eu quero que as pessoas entendam que muitos irmãos aí que estão no Brasil hoje, que são milhões, estão vivendo essa graça. E esse vídeo, essa câmera aqui, esse microfone, e o Maurício Silva que está ali atrás, né? É apenas uma ferramenta para mostrar esse Deus maravilhoso. Sim. Então, você vê aqui, ó, pessoas do Brasil todo aqui hoje, no primeiro encontro eu falei Jesus de graça, né, irmão? De graça. De graça. Não teve palestrante, não teve tema, não teve vigília da noite, não teve gente orando, não teve irmã escondida atrás da parede para apresentar no fim do dia, nada, né? Nós vivemos aqui em comunhão. E Deus fez coisas tremendas nesse encontro. Qual a coisa mais fantástica? É Deus revelar a graça dele. O resto já está pronto. Venha você também conhecer melhor aqui do nosso irmão lá em Joinville. Nós vamos estar lá gravando vídeos. Você de Joinville, você de Santa Catarina, você aí do sul do Brasil. Uma alegria ter você aqui. Ó, nosso irmão aqui lá, hein? Lá em Joinville. Siga a gente pelo Facebook, siga a gente pelo YouTube e siga a gente lá pelo faleidejesus.com.br.